tela compartilhada, você está vendo? Estou sim, Mário. Então, vocês tiveram aí já uma série de aulas sobre o estudo das plantas, né? A gente teve as aulas gravadas do curso, que a gente teve aquelas aulas extras também, que eu mandei, que era o curso de fitoterapia, né? Que é um curso com bastante aulas, né? E aí eu procurei, assim, nesse seminário, fazer um resumo, assim, né? Da importância do estudo das plantas, né? Para que a gente possa ter uma certa direção quando a gente for estudar fitoterapia na visão do Ayurveda, né? Então, antes de qualquer consideração, né, com relação às plantas, a gente tem que entender que todo o processo terapêutico ele tem 4 aspectos fundamentais, né? A gente já viu isso lá no primeiro capítulo, né, do Ashtanga Hridaya, né? Ele fala, né, sobre esses 4 pilares, que são o médico, o atendente ou terapeuta, o medicamento e as terapias e o paciente, tá? Então, esses são os 4 pilares do tratamento e todos eles devem estar funcionando de forma apropriada. Caso contrário, a gente vai tirar um pilar desse, vai gerar desestabilidade no processo terapêutico e o processo terapêutico não vai acontecer de forma apropriada. Então, quais são as características desses 4 membros, né? O primeiro aí, né, o médico, né, o Vaidya, né, ele deve ser eficiente. Ele deve ter tido também recebido esse conhecimento de um outro médico ou professor, né, ou professores. Deve ter testemunhado as terapias, né, ou seja, ele deve ter acompanhado todo o processo terapêutico das terapias e formas de tratamento. Deve também ser puro e limpo com relação ao corpo, sua mente e a sua fala. Tá? O atendente, né, ou o terapeuta, né, categoria assim que a gente se encaixa, ele deve ser comprometido, também deve ser uma pessoa limpa, né, em todos os aspectos, né, no nível físico, mental, deve ser eficiente no trabalho, procurar sempre fazer o seu melhor, estudar, né, e aplicar aquilo que ele aprendeu, tanto no estudo quanto na observação de outros terapeutas ou médicos mais experientes, tá? E deve ser uma pessoa inteligente, né, que busque estar sempre desenvolvendo essa capacidade de compreensão de todo o processo. O medicamento ou a terapia, né, ele deve ser adequado para o preparo de diversas receitas. Então, ele pode ser utilizado de várias formas, né, tanto para fazer um churna, quanto para um óleo medicado, quanto para um chá, enfim. N possibilidades, tá? Ele deve possuir diversas qualidades e, principalmente, vão atuar, né, no processo terapêutico daquele paciente, né? Então, quanto maior o número dessas qualidades, né, ou os atributos, melhor será a capacidade terapêutica dessa substância, tá? E deve ser adequado para o paciente, né? Deve ser o medicamento mais adequado para o paciente. A gente sabe que existem N possibilidades de escolhas de plantas ou substâncias, né? Mas as substâncias são diferentes, né? Nos seus atributos, nos seus sabores e etc. Né? Então, quanto mais ele for adequado para o paciente, melhor ele terá um resultado terapêutico. E, por último, o paciente. Ele deve ser opulento, né? Deve ter capacidade de arcar com os custos do tratamento, né? Ou mesmo se ele não tiver, né? Se nós temos uma
digamos, com uma boa capacidade de caridade, né? A gente também pode ajudar quem não pode, né? Ele deve ser obediente ao médico, ou seja, deve seguir as prescrições do médico, deve ter uma boa memória para que ele possa guardar aquilo que lhe foi encaminhado, tá? Ou mesmo anotar, se ele não tem a boa memória, e colocar lá na frente de algum local da geladeira que ele vá olhar a todo momento o tratamento que deve ser. E deve ter força de vontade, né? Ele deve querer se tratar. É importante que o paciente tenha essa vontade. Tá? Então, essas são as características aí dos 4 pilares. Né? Agora, a gente vai falar um pouco sobre as substâncias. Né? Então, quais substâncias que são consideradas terapêuticas? Né? O Bava Prakasha, ele define a droga, ou erva, ou substância, como uma substância pela qual o médico cura a doença. Tá? Então, tudo que é considerado medicamento é a substância pela qual o médico cura a doença. Então, pode ser alimento, pode ser uma erva, pode ser um mineral, pode ser uma substância de origem animal, né, como leite, ghee, entre outras substâncias. Tá? Então, tudo tem propriedades terapêuticas. Tá? Segundo o Charaka, né, ele diz que não existe substância no mundo que não possa ser usada como droga, como medicamento, quando usada racionalmente com um objetivo definido. Então, tudo que existe, né, aqui no planeta Terra, e até além do planeta Terra, né, é considerado, né, pelo Charaka como sendo terapêutico. Tá? Obviamente que a gente precisa entender as características dessas substâncias e aplicar de acordo, né, com os seus atributos. Tá? O Charaka também descreveu, né, o critério para a seleção dessas substâncias. Né? Primeiro, a Prakriti. Né? Assim como nós temos nossa Prakriti, né, nossa constituição natural, né, ou seja, nosso DNA, assim também as substâncias têm uma determinada Prakriti. Né? Então, é fundamental a gente entender dessa característica, né, da substância, né, essa natureza da substância. Né, a gente pode entrar aí se é uma substância vata, pitta, kapha, né, por aí vai. Segundo ponto fundamental, o guna. O guna é extremamente importante. Né? Qual a qualidade daquela substância? Né? É uma substância pesada, é leve, é móvel, ela é estável, é seca, é úmida, e por aí vai. A gente sabe, né, da existência dos 10 pares de opostos, né? Então os gunas estão relacionados diretamente com esses pares de opostos. Né? As substâncias devem ser consideradas com relação ao guna. Né? Terceiro ponto, o prabhava, né? Que é a ação especial. Né? Então a gente sabe que, por exemplo, o ghee tem um prabhava, né? Uma ação especial que é de aumentar o agni. Né? Por exemplo, o mel, ele tem um prabhava, né? Que é ajudar a perda de peso. Tá? E por aí vai. Né? Entender esse prabhava é extremamente importante. O local, né? O local onde essa substância nasce. Né? Então, o Charaka fala que é importante a gente conhecer dos alimentos, das ervas e substâncias que estão ao nosso redor. Né? Então, existem N substâncias terapêuticas ao nosso redor. A gente não precisa fazer um Ayurveda só pensando nas ervas e nos compostos que existem na Índia. Né? Em primeiro lugar, é conhecer o que tem aqui, o que a gente pode utilizar, né, com essa finalidade terapêutica. Tá? O rito, a época do ano,
né? A época da coleta também, né? Importante. Né? Tem substâncias, por exemplo, como a cúrcuma, né? É uma raiz, né? Que nessa época da seca é o momento apropriado para a colheita da cúrcuma, né? A gente sabe que a folha da cúrcuma ela começa a murchar, secar, e toda a inteligência da planta, né, todas as propriedades terapêuticas da planta, elas vão para o solo, tá? Onde fica concentrada a propriedade terapêutica. Então, esse é o momento apropriado de colheita da cúrcuma, por exemplo, né? Da mesma forma que as frutas, né, muitas delas, na estação das chuvas, né, elas estão um pouco mais aparentes, né, por conta da nutrição que se dá, né, no solo, e essas frutas aparecem com mais intensidade, né, e por aí vai. Né. Forma e método de conservação e armazenamento. Né. Tem substâncias que a gente pode conservar por mais tempo, principalmente raízes, casca de árvore, né, elas são conservadas por mais tempo, né, depois de secas, né. Outras nem tanto, né, como, por exemplo, folhas, né, elas têm um período de durabilidade menor, né. Então, e o pó também, o pó de ervas dura muito menos tempo. Então, se você vai, por exemplo, você quer colher uma cúrcuma, né, e deixar ela secar para você usar ela e deixar que ela tenha ainda propriedades terapêuticas por mais tempo, o que você deve fazer? Você, por exemplo, pega a cúrcuma, corta ela em rodelas pequenas, seca ela, né? E aí, quando você for usar, só quando você for usar, você tritura ela e faz o pó, né? Ou faz o chá, faz o medicamento que você for usar, né? Se você faz o pó já, né? Você seca e já faz o pó, ela vai durar pouco tempo. Ela, quando vira pó, né, em 2 meses, ela já perde grande parte das suas propriedades terapêuticas. Tá? Método de preparação dos medicamentos. Existem N formas, né? A gente viu no nosso módulo de preparos. Né? Tem os chás, tem os xaropes, tem os óleos medicados, tem uma série de medicamentos, né? Que podem ser utilizados. E também isso interfere, né, na durabilidade do medicamento. Né? O óleo medicado ele vai durar até 6 meses. Tá? O xarope também dura mais tempo do que uma erva seca. Tá? A dosagem. Né? Então, a dosagem a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Mas isso tem relação com uma série de fatores importantes, como a idade do paciente, né? A força do paciente, o doxo do paciente, o tipo de intestino, e por aí vai. O modo de administração do medicamento. Né? Como é que ele é administrado? Via oral, via nasal, né? No ouvido, carnapurana, nos olhos, né? Metra-tálpana, no corpo, né? As práticas das massagens, né? Via baste, né? Via enema, né? Entre outras formas. Tá? E também está incluído, né, a melhor forma para administração do medicamento. Né? Por exemplo, o medicamento utilizado antes das refeições, ele vai atuar mais na região do apana vaia, né, que é a região lá do intestino e dessas que tem relação direta com essas funções de excreção. Né? Se eu vou usar um laxante, por exemplo, eu uso antes da refeição, né? Porque ele vai atuar mais lá embaixo. Se eu tenho um distúrbio, por exemplo, de rinite, sinusite, é melhor você administrar no final da refeição, porque ele vai ter uma atuação maior nessa parte aérea do corpo. Né? E por aí vai. Tá? As pessoas às quais são indicadas as substâncias, né? Enfim, nós temos que realmente ter a conexão, né, com a indicação daquela substância. A gente não pode considerar uma substância só pela sua ação terapêutica, mas a gente deve considerar uma substância por vários outros fatores. Né?
A capacidade da substância de agravar ou aliviar os doxas, né? Então, tem substâncias que agravam, pioram, né, a qualidade dos doxas, e tem outras que aliviam os doxas, né? Então, a gente tem que considerar, né? Se eu vou tratar, suponhamos, de uma constipação de vata, né, que tem um intestino mais ressecado, duro, né, e eu uso trífala, eu vou gerar mais constipação, né? Agora, se eu uso óleo, eu vou aliviar a constipação de vata, porque o óleo é untuoso, ele é o oposto, né, do intestino do vata, que é seco. Tá? E, por último, os substitutos. Tá? São substâncias que têm propriedades terapêuticas semelhantes, né? Ou seja, a gente deve ter conhecimento de várias substâncias para que a gente possa utilizar, né? Ainda mais agora numa pandemia, né? Eu particularmente tenho feito muito atendimento online, né? Então, quanto mais eu conheço de substâncias terapêuticas, né? Não necessariamente só ervas, né? Mas condimentos, né? Dentre elas, como eu já falei, da cúrcuma, do gengibre, da erva doce, cominho, coentro, alho, limão, né? Hortelã, e por aí vai. Né? A gente precisa, né, estar com a nossa capacidade de conhecimento, né, super bem atualizada, né, com relação àquilo que tem ao nosso redor, né, além de outros medicamentos também, né, além dessas substâncias que a gente encontra, né, no mercado, em hortas, né, quanto mais conhecimento a gente tem, né, dentro dos medicamentos que existem também, já fitoterápicos, já prontos, né, em farmácias, já também encontrados, né, para manipulação, farmácias de manipulação, medicamentos também, por exemplo, da linha antroposófica, né, e por aí vai. Né? Então, a gente, quanto mais possibilidades de uso dessas substâncias, melhor a gente se sai, né, para levar o tratamento para aquela pessoa. Né? A escolha da substância, o Dravia, né? Primeiro ponto fundamental, né? É a gente ter um bom diagnóstico. Não adianta a gente pensar o que é bom, por exemplo, que eu vejo muito, né, assim, alguns terapeutas, né, o que é bom para resfriado, o que é bom para constipação, né? Primeiro de tudo, né, a chave para um bom tratamento e, consequentemente, a escolha apropriada da substância, da terapia, né, é um bom diagnóstico. Né? Você tem que ser um bom terapeuta, ele é o que tem uma boa capacidade de ouvir o paciente, de investigar o paciente, de entender o que está acontecendo, como é que começou aquele problema ou aqueles problemas, né? Isso está relacionado, né, com o estilo de vida, com a alimentação do paciente, ou com as emoções também. Né? Então, ele tem que ter uma boa capacidade de entender, né, ouvir, utilizar todos os sentidos para fazer um bom diagnóstico. Tá? Tendo em vista um diagnóstico tendo sido feito de forma apropriada, né, a escolha da erva ela deve casar muito bem com a maioria dos distúrbios. Né? Isso é uma coisa muito importante. Né? Ou seja, quanto maior é a capacidade daquela substância de pacificar os distúrbios, todos os distúrbios, ou quase todos os distúrbios, mais apropriada é essa erva para aquela pessoa. Né? É diferente de eu pegar uma substância só por uma ação terapêutica dela. Né? Por exemplo, eu vou dar uma situação de uma paciente que eu estou tratando e hoje ela fez o retorno. Né? É uma paciente que teve câncer, câncer de mama, ela teve que retirar e agora está fazendo quimioterapia. Né? E eu fiz o diagnóstico dela e eu vi que ela
estava com pita muito agravada, muita irritação, né? Dor no estômago, eventualmente o intestino dela não estava funcionando muito bem, né? Eventualmente, com a quimioterapia, ela fica também com afta recorrente, né? E aí eu dei para ela utilizar duas substâncias, né, que são boas. Ela estava com um pouco de ama, né, e estava com um pouco de pita agravada. Então, eu dei um pouco do Amalac, né, e dei um pouco também de erva doce. Né? Então, tendo passado uma semana de tratamento, ela melhorou 100% das queixas dela, né? E ela veio me perguntar, mas e a afta, se eu tiver? Eu falei, você não precisa se preocupar, porque o Amalac é uma substância que é considerada raceiana, né? Ou seja, que ela é rejuvenescedora, ela é riquíssima em antioxidantes, né? Ela é uma substância que pacifica a pita e que é antiácida também, né? Então, ela atua nesse sentido, assim, melhorar a qualidade dos dados, né? Uma pessoa que tem câncer, fez tratamento de câncer, ela não pode tomar ervas que sejam que aumentam, né, os hormônios, a produção hormonal, né? Então, o Amalac não tem esse efeito, é uma fruta que tem um efeito rejuvenescedor, né, para pita, especialmente para pita, e não aumenta a produção hormonal, né? E tem esse efeito antiácido também. Tá? O tipo de preparo adequado, né? A gente sabe, né, que talvez para uma pessoa de constituição CAFA, né, o melhor preparo seja um pó de ervas, né, com um pouco de mel, né, que é um preparo mais seco, né, talvez para uma pessoa de constituição pita, um ghee, e vata, um chá ou um óleo, né? Enfim, qual o tipo de preparo mais apropriado para cada paciente. Tá? E o estágio da doença, né? Eu venho falando muito para vocês, né? A primeira coisa, né, que a gente deve observar se o paciente tem ama ou não, né? Na minha experiência pessoal, eu vejo que quase todos os pacientes têm ama, né? Por um estilo de vida, uma alimentação que peca pelo excesso, né? Combinações incompatíveis, né? O uso de muitas substâncias pesadas, várias refeições ao dia, né? A não prática de exercícios, por aí vai. Então, a gente digerir muito bem ama, né, com ervas que a gente viu já quando falamos de ama, né, ervas para digerir ama, né, que são ervas que são amargas e ervas que aumentam o acne, que são ervas picantes. Né? Então, essas duas devem ser utilizadas aí para fazer ama patiana, né, junto com a dieta anti-ama, né, para digerir ama. Né? Depois de tendo considerado esse hemopatiana bem feito, os sintomas de ama reduzidos, né? A pessoa volta a sentir leveza no corpo, ela, a fome dela volta, né? A disposição dela aumenta, a digestão melhora, o sono melhora, né? Então, tendo ama sendo digerido, né? E se existe ainda algum problema nos tecidos, né? No rasa, aracta, mansa, meda, haste, maja, chucra, aí a gente vai buscar o tratamento, né, apropriado para tratar desses tecidos, sejam ervas, sejam terapias, né, ou mesmo os karmas, né, os panchakarmas, né, que ajudam a purificar os doshas, né, de sua forma cada vez mais profunda. Né? Então, a gente sabe que o vata ele é eliminado com os bashes, né, com os enemas, né? Então, os distúrbios de vata que são recorrentes, né? Quando fazemos os bashes, né? Eles têm uma grande chance de ter uma remissão, né? Os distúrbios de pita, né? Como os distúrbios de pele, todos os distúrbios de pele, né? Também com viretia, eles são extremamente bem cuidados, bem tratados, e os doshas eliminados, né? O pita eliminado. E os distúrbios de Kapha, né, a gente elimina, né, com o Vamana, com o vômito terapêutico, e o Nasa, né, que é a aplicação de substâncias via nasal. Né? E, por último, né, uma vez que a gente tratou, né, de todo o processo da doença, né, quando o paciente já está zerado, não tem mais nenhum distúrbio, né, a gente vai dar ervas que vão melhorar a qualidade dos tecidos e dos órgãos. Né? São consideradas rasayanas, né? Que são ervas rejuvenescedoras.
tá? Elas rejuvenescem os tecidos, os órgãos, tá? E as ervas vadicara, né? Que são ervas afrodisíacas, né? Elas aumentam a qualidade dos tecidos, nutrem todos os tecidos e, em especial, aí, o tecido reprodutor, né? Então, vadicara não é só para quem quer engravidar, mas para a pessoa que quer ter uma saúde boa também, né? Com mais vitalidade, né? E imunidade. Legal? Princípios farmacológicos, né? Como é que o Ayurveda classifica essas substâncias, né? Assim como qualquer outra substância química, né? Ela tem seus princípios farmacológicos, né? O Ayurveda classifica isso de determinada forma, como a gente já viu quando falamos de alimentação e quando falamos também, né, de fitoterapia, né? Então, primeiro de tudo é o sabor, né? Qual é o sabor daquela substância? No Ayurveda existem 6 sabores: o doce, salgado, ácido, picante, amargo e astringente, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Quem pode me dizer quais sabores pacificam cada um dos doces? Vamos lá, gente. Quais sabores pacificam vata? Vata é doce, pacifica vata. Doce Que mais? salgado. Salgado, doce, que mais? Amargo? Não. Acho que amargo pacifica cafa. Isso. É. Que mais, gente? Vata, doce, salgado e falta um. É o azedo? É o ácido, ou azedo. É Tá? o ácido. Exato. E agora, quais as substâncias que classificam pita? Sabores, né? Classificam pita. Ácido também, né? Pita, Não? por exemplo, Refrescante não é ácido? É o que? É astringente? o que mais? A astringente. A de astringente é cafa também, que eu me lembre. Mas Ok. é pita. Tô no pita É ainda. fita, então. Ah, tá. Aham. O que mais? Doce, né? Isso. O que mais? Vou passar mais um. Doce, adstringente e... Vamos lá, gente. Sei. Tá todo mundo com medo de errar, Mário. Amargo. Amargo. Doce, adstringente e amargo. São sabores mais frios, tá? E cafa? Uhum. Quais são os sabores? Ácido? Não. Não? Por que não? Cafa é o adstringente. Aham. O azedo também. O ácido? Qual é? Ah, Tá. Quando você coloca o ácido na sua boca, o que acontece qual é a aumenta a reação? salivação, aumenta a Né? salivação. Então, aumenta, entendi. Tá. É. Faz sentido. Vamos lá. O que mais? Cafa. Cafa é água e terra. Quais são as substâncias? Picante. O que mais? É. Picante, adstringente. Picante, adstringente e Para Amargo, mim, né? amargo. Exatamente. São os sabores catabólicos. Tá? Então, você vê, o cafa ele já tem substância. Ele não precisa de mais substância. Pelo contrário, ele precisa de catabolismo. Né? E quais são as substâncias catabólicas? É o picante, amargo e astringente. Tá? O pita, ele é quente.
né? Um pouco untuoso. Então, ele precisa de substâncias que são refrescantes. É o doce, amargo e adstringente. E o vata, ele é leve, ele não tem substância. O que ele precisa? De substância. Onde é que tem substância? No doce, salgado e ácido. Tá? É muito importante de vocês decorarem, isso tem que estar assim, ó, gravado já na mente de vocês, tá? Porque isso é a base assim, da escolha das substâncias. Se você entender quais doces estão gravados, você vai poder, primeiro, conseguir entender como que esses doces se agravaram e como que você vai tratar, tirando aqueles sabores que a pessoa estava usando, estava agravando, entendeu? Uhum. Então, tá. Passando aqui para o víria, é a potência das substâncias. Né? Quem sabe o que é o víria? O víria, ninguém sabe, né? O víria é a potência. As substâncias podem ser quentes e frias. Uma substância quente eu vou usar em quais doshas? Quais doshas são frios? Pita. Pita Não, é frio? você vai usar no Pita é kapha, quente, desculpa. É vata e kapha, kapha. que é terra e água, né? Lama. E, Peixe gelado. e quais substâncias, qual potência eu vou usar no dosha pita? É frio, né, O gente? frio. Ah, Exato. Então, assim, é bem básico. Isso é bem... Uhum. Né? Dosha vata e kapha precisa aquecer e dosha pita precisa resfriar. Tá? O uhum. Vipak, que é o efeito pós-digestivo. Aí a gente tem 3 efeitos pós-digestivos. Um é o doce, o outro é o picante e o outro é o ácido. Tá? Sendo que doce, né, a gente considera aquilo que vai aumentar tecidos. Picante é aquilo que vai diminuir tecidos. E ácido é aquilo que não vai aumentar tecidos, mas vai aumentar o agno. Tá? Então, no caso, o ácido é o único que fica lá no intermédio. Né? Então, os sabores doce e salgado tem qual Vipak? Eles aumentam ou diminuem tecidos? O doce e o Aumenta. salgado aumenta. Aumenta. Então tem eles têm o Vipak doce, porque eles aumentam Doce. o tecido. Os sabores picante, amargo e adstringente, eles têm qual Vipak? Picante. Picante, porque eles reduzem tecidos. E o ácido, ele fica ali no intermédio, ele não vai ter esse efeito, né? Nem lá, nem cá. Tá? O Prabhava, o efeito especial de cada substância, né? Como eu falei, eu dei o exemplo do ghee, que aumenta o nosso agni, tá? O efeito especial daquela substância. Tá? Então, muitas substâncias têm esse efeito especial. O guna são os atributos da substância. Né? As substâncias podem ser pesadas, leves, quentes, frias, embotadas ou móveis, e por aí vai. São 10 os pares de opostos. Isso é bem importante também, porque entendendo qual tipo de atributo da doença, né, a gente vai usar substâncias que são opostas ao atributo da doença. Né? Uma situação assim de congestão nasal com muita secreção, né, ele tem um atributo snigda, untuoso. Né? Então, eu vou usar o atributo oposto. Qual é o atributo oposto de untuoso? É secante. É seco, exatamente. Tá? E, por outro lado, também, se eu tenho uma substância, uma sinusite daquela com secura, eu vou usar substâncias opostas, né, que são emolientes, né, que vão promover mais lubrificação. Tá? E, por último, o karma da substância. Né? Qual é a ação terapêutica? Né? Tem a ação terapêutica de aumentar o acne, digerir ama, carminativo, reduz gases, é laxante, elimina fezes, é diurético, ajuda na eliminação de urina, né?
alterativo, purifica o sangue, né? E por aí vai, né? Então, por último, né, que a gente fala do karma, né? Eu tenho que considerar todos esses princípios, né? E por último aí o karma, ação terapêutica. Na medicina moderna, assim, né, se fala muito quando a gente fala de fitoterapia, né, a gente só pensa mais na ação terapêutica daquela substância. Para a Ayurveda, não. Você tem que considerar todos esses fatores iniciais para que você possa fazer uma boa escolha daquela substância. Legal? Aqui eu citei alguns dos 5 preparos, né, básicos, né, que a gente fez também no nosso módulo de fitoterapia, né, que são a base para o preparo de vários outros medicamentos, né? Então, você tem aí o Soarasa, Calca, Quata, Ima e Fanta. Então, o Soarasa é o suco fresco. Tá? O suco fresco é extraído através da prensa da erva. Né? Você pode colocar essa erva num pano, né? Por exemplo, sei lá, você pega as sementes da romã, bota num pano e torce, aí você vai espremer o suco fresco. Tá? O Calca é a pasta, a maceração. Né? Você vai fazer, por exemplo, o preparo do tempero para o feijão. Né? Você usa o alho, você faz a pasta, macera. Né? O Quata é a decocção. Né? Você coloca a erva e deixa ela cozinhando, aí você reduz. Né? O quinto é a infusão fria, o IMA. O quarto é o IMA, a infusão fria. Né? A gente deixa ela de molho da noite para o dia. Né? Você tem influência da luz da lua, né? Tem uma influência refrescante. Né? Você tem influência também da água, que é fria. E quando você vai fazer uma infusão fria também, você deve usar ervas frias. Ela é mais utilizada para pita, tá? Porque ela é refrescante, tá? Mais pacificadora de pita. E, por último, o Fanta, né? Que é a infusão quente. Né? Você ferve a água, taca a substância e abafa e deixa ela lá, né? Até extrair as propriedades. Né? Então, nós temos aí do primeiro ao quinto, né, a substância mais potente de todas, né, é o Soarasa. E o último é o menos potente, tá? Em ordem crescente, do 1 para o 5. E em termos também de peso, né, o Soarasa é o mais pesado de todos para digestão e o Fanta é o mais leve para digestão. Tá? Então, um suco fresco para uma pessoa que já está com ama, ela não é uma boa escolha. Tá? Eu devo fazer uso aí de outro tipo de substância, por exemplo, uma infusão ou uma decocção, tá? Pó de ervas, enfim. Não devo utilizar um suco fresco, tá? Porque é mais pesado. Tá? Então, esses 5 preparos, né, Espante, a Vida, Cachaça, Calpa, né, 5 tipos de preparos, né, são a base para a gente fazer outros preparos, né, para fazer um ghee medicado, para fazer um xarope, para fazer um comprimido, qualquer outro tipo de preparo, eu preciso passar, né, por esses 5. Alguns outros não, mas esses são a base. Né? Então, é bom a gente entender, né? A gente falou sobre isso também, né? Sobre os preparos, como é que faz, na apostila vocês têm todo esse material, né? E como preparar e utilizá-los, tá? O Anupana, né? Considerado o veículo para o medicamento. Tá? Então, o melhor Anupana para a CAFA é o mel, né? Então, eu vou tratar de uma pessoa com distúrbios respiratórios, né? Assim, direto com dor checar. O mel é o melhor veículo. Tá? O mel, por exemplo, com um tricato, né? Ou com gengibre. Tá? O melhor veículo para pita é o ghee. Né? Então, pode ser o ghee medicado com ervas amargas, né? O panchatikta, que a gente utiliza para fazer o virete, né? Ou mesmo só para pacificar a pita. Né? E o óleo de gergelim para vata. Né? Então, são os melhores veículos aí, tá? Para pacificar os doshas, sendo que a água morna é considerado o melhor de todos também.
Tá? Eles consideram que esses 3 são os melhores medicamentos, o Vagabato fala isso, são os melhores medicamentos, né? Assim como também, né, os karmas, né, o Basti, a melhor terapia para Vata, o Virete, a melhor terapia para Pitta, e o Vamana, a melhor terapia para Kapha. Tá? Aí, depois também consideram a água morna como o melhor de todos os anupanas, né, todos os veículos. Tá? Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma patiana, a gente usa chá, uma decocção, uma infusão, tá? A água morna é o veículo mais utilizado. Tá? Mas isso vai variar também. Tá? Com relação à dosagem, né? O Charaka, ele considera aí 7 fatores fundamentais, né, para a escolha da dose da substância, né, como a força do dosha. Tá? Quanto mais agravado é o dosha, maior é a dose a ser utilizada. Tá? E quanto mais suave é o processo de doença, né, então menor é a dose. Tá? Com relação ao Agni, né, quanto maior é o Agni do paciente, né, maior a capacidade de tolerar doses mais altas. Né? Quanto menor é o Agni, se você bota muito medicamento, você pode também não ter um bom resultado. Tá? O Balá, que é a força, a imunidade da pessoa. Né? Quanto maior é a resistência, a imunidade, menor será a dose também, porque ele já tem boa resistência. Agora, se é uma pessoa que está sempre ficando doente, né, então a resistência dele é menor. Você vai utilizar doses maiores. Tá? É importante, né, a gente saber não usar de mais nem de menos. Se você usa de menos, você não tem resultado. Se você usa de mais, você pode gerar um problema. Tá? Mas esse ajuste, muitas vezes, isso pode ser feito à medida que a gente vai observando como é que o paciente está reagindo. Tá? O quarto ponto, eu coloquei 2, 3 aí. O quarto ponto, na verdade, são 8 pontos. Né? A idade do paciente. Tá? O paciente está tem entre 20 e 30 anos de idade, né? Com o corpo já bem formado, a dose do medicamento é a maior de todas. Tá? Então, abaixo de 20 e depois dos 30 já é uma dose um pouco mais moderada. Tá? Com relação à doença, quanto mais forte é a doença, maior deve ser a dose. Tá? Então, uma dose muito baixa no processo de adoecimento muito crônico, você também não vai ter muito resultado. Né? Com relação às substâncias, né? Então, substâncias que são metais, por exemplo, o abracbas, né, que é feito da mica, né? O ouro, a prata, dentre outras substâncias que são utilizadas, né? São substâncias muito potentes, muito fortes. Né? Então, a dose ela é menor de todas. E quando você vai considerar substâncias como o amalac, como o trífala, né? Aí você pode usar doses maiores, tá? Porque elas não têm o mesmo efeito proporcionalmente que substâncias metálicas, minerais. Tá? O tipo de intestino, né? O Vata tem um intestino mais duro, ressecado, né? O Pitta mais macio e o Kapha moderado. Né? Então, se eu for dar uma substância seca para Vata, eu posso gerar mais constipação nele. Né? O que é uma substância seca? Por exemplo, o trífala, né? É seco. Por exemplo, o tricato é seco. Se eu der para Vata, eu posso gerar mais constipação. Né? Então, para a Pitta já tem um intestino mais macio. Né? Se eu dou muito óleo para ele, ele pode desandar, ele pode ter diarreia. E o Kapha é mais moderado. Né? Não tem essa dureza nem esse excesso de sensibilidade, né? Como o Pitta. Né? Mas ele é um pouco mais seco. Tá? Carolina, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Só a título de curiosidade, porque eu nunca ouvi falar. O que seria essas preparações metálicas? É tipo assim, iodo? Bom, eu falei, né? Você tem, por exemplo, uma mica,
né, o abraque-bhasma. Você tem o ouro também, né? Você tem o prata. Elas são preparações que são feitas aí, né? Passa por um Com processo, metais. passa por um processo de purificação desses metais, né? Tem todo um processo de purificação, e aí ela se torna, digamos assim, terapêutica, né? Da mesma forma, por exemplo, o mercúrio, ele é processado pelo Ayurveda, ele se torna uma substância extremamente terapêutica. Sim. Legal? Tá. Legal. Obrigado. De nada. E por último aí, né, ele fala sobre o uso de substâncias em dias alternados. Tá? Se você vai usar alguma substância por muito tempo, né, e essa substância ela tende a ter alguns efeitos colaterais, né, como o trífala, né, ele pode ressecar demais. Né, aí, de repente, você pode usar um dia sim, um dia não. Uma coisa como ashwagandha, né, uma erva mais pesada também. Né? Se você usa direto, pode agravar o pita, gerar diarreia, enfim. Então, se for um uso muito prolongado, você pode usar um dia sim, um dia não, né? E ir observando, tá? Para que a gente não tenha os efeitos colaterais. Tá? Por último, aí uma menção, né, sobre as dosagens, né, em termos de idade, né? Até um mês de idade, né? A substância deve ser utilizada no máximo até 120 miligramas. É muito pouco, é como se você dá um medicamento para um bebê, você molha o dedo, por exemplo, no mel e molha e coloca num pozinho de erva e dá para ele chupar. É mais ou menos essa dosagem. Tá? 2 meses já é um pouquinho maior. Né? Você pode ser 2 doses dessa, né? 250 miligramas. De 12 meses, né? Que 1 ano até 16 anos, a dose de 1,5 grama, aproximadamente. Tá? Dos 17 até os 70 anos, né? Você tem aí a dose máxima, que é de 12 gramas, você pode usar até 12 gramas, né? Obviamente que dependendo da necessidade do uso máximo dessa substância, né? E após os 70 anos de idade, você vai reduzindo 500 miligramas a cada ano, né? Dessa dose, digamos assim, máxima. Tá? É só enfim, uma escala aí, né? Mas que na prática, muitas vezes a gente vai observando, né? O uso de uma colherzinha de café, uma colherzinha de chá, né? Uma colher de sopa para fazer uma infusão, ou 2 colheres de sopa, né? E por aí vai. Tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Eu sei que assim, é um tema assim, extremamente delicado, extremamente profundo, que requer um estudo, né? Vocês têm as aulas aí, né? Vocês assistam, reassistam as aulas, leiam o material de vocês, né? Estejam sempre verificando, né? Quando vocês se depararem com alguma situação, né? Estudem lá, procurem entender como é que, né? Qual erva ela vai ajudar em determinado tipo de distúrbio, né? Que em determinado momento, né, depois que isso estiver muito claro na nossa mente, com a prática, com a leitura, né, a gente já vai ter isso um pouco mais gravado. Né? É um estudo que exige uma dedicação, exige uma vivência, né? Então, é importante que a gente, no começo, né, vá lendo, e aí eu deixei aí para vocês algumas bibliografias importantes, né? Esse primeiro livro aí, Ayurvedic Pharmacology, é um livro muito, muito bacana, é um tratado assim que tem, não sei se tem 1000 ou por aí, né? Em termos de ervas, né? Eu acho que tem até, se bobear, tem umas 1000 ervas aí, tá? É um livro muito importante, vocês conseguem comprar talvez no vedicbooks.org, né? Outro livro que é um pouco mais leve, assim, né? Esse The Yoga of Herbs, do David Frawley e do Dr. Vasant Lad, né? É um livro assim, muito importante também, né? Mais fácil a leitura. Né? Ele, acho que tem até o PDF, acho que até compartilhei com vocês. Né? E, por último, esse outro livro também de
Remédios Caseiros, do Dr. Vassant Lade, né, que é um livro assim, um pouco mais didático, né, no sentido de entender, né, como a gente tratar de várias questões assim, fáceis, corriqueiras. Né? Então, você tem aí desde do mais elaborado, né, que é o Ayurvedic Pharmacology, é um livro assim, muito, muito importante. Né? Se vocês forem escolher um livro, podem confiar que esse livro é um livro muito bom, é um livro que eu uso de pesquisa. E esse The Yoga of Herbs e esse outro do Vassant Lade também são livros muito, muito bons de pesquisa. Né? Bom a gente ter material, a nossa disponibilidade, né, para poder estar fazendo consulta. Né? É uma coisa que a gente vai fazer sempre. Né? Chega um momento, né, que depois de tanta consulta, tanto estudo, tanta prática, você já não precisa ir muito nos livros quanto você ia. Né? Mas, volta e meia, você precisa se recordar. Né? A nossa mente, a nossa memória, ela não é assim um HD, né? Então é bom a gente estar sempre se referindo aos livros, né? Porque eles, como dizem, né? O ditado popular é o pai dos burros, né? Se a gente está em dúvida, a gente deve recorrer àqueles que compilaram o conhecimento, tá certo? Alguma pergunta, gente? Eu não. Não? Bem. Alguém tem? Tô de bem, tô de boa. Acho que a gente escreveu alguma coisa aqui. Não. Cara. Bom, então é isso, gente. Então, nós nos falamos aí em breve, né? Acho que o próximo seminário, acho que é o mês que vem, se não me engano. Vocês já devem estar entrando na parte de fisiologia, que também é muito importante. Né? Então, continuem aí estudando, né? Continuem se dedicando. Né? É um processo, né, que a gente... Quanto mais conhecimento a gente vai ganhando, quanto mais a gente está se atualizando, mais a gente vai ter sucesso aí nos nossos estudos e, consequentemente, estão formados, né, como terapeutas. Né? Eu falo isso até por experiência pessoal, né, que é uma prática contínua, constante. Né? A Camille está falando se eu poderia mandar os slides da aula de fitoterapia. Olha, Camille, eu acho que eu mandei, mas eu vou verificar lá qual é. Tá? Se eu não mandei, eu mando para vocês, tá? A parte das plantas, né? Eu mando para vocês, tá legal? Então tá, gente. Não, tá, para mim tá falando não tá, né? Tá legal, eu mando para vocês. Pode deixar. Tá? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto. Tudo certo? Uhum. Tá bom então, gente. Então, nos falamos em breve, tá? Qualquer coisa a gente também vai se comunicando lá pelo nosso WhatsApp. Tá? Então, um bom mês e bons estudos aí. Namastê, boa noite para todos. Tchau, Boa tchau. noite, obrigada. Tchau.